Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje eu quero trazer para você um tema extremamente importante. Você já ouviu falar sobre vieses inconscientes? Sim? Não? Talvez você nunca tenha ouvido esta expressão, mas você tem, eu tenho, todos nós temos. E saber que você tem vai te ajudar a lidar com isso de maneira a melhorar o teu relacionamento e a tua percepção sobre as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade, inclusão e vieses inconscientes, à luz da Bíblia. Fique comigo até o fim do vídeo e vamos juntos aprender mais um pouquinho. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Vem comigo! O mundo possui uma diversidade infinita. Deus, em sua sabedoria, criou a diversidade enorme de universos, de estrelas, galáxias e planetas. Dentro do nosso planeta, uma diversidade formidável de plantas, animais e seres humanos. Dentro do gênero humano, já criou bilhões de seres humanos que passaram por esta terra e que estão aqui no mundo hoje. E ninguém, absolutamente ninguém, é igual a alguém. Cada um tem a sua própria individualidade, a sua digital, o seu DNA, a sua personalidade. E à medida que o tempo passa, cada um de nós vai adquirindo habilidades, experiências, perspectivas e uma história de vida completamente diferente uma da outra. Somos seres únicos e ainda que tentemos categorizar as pessoas em grupos, cada um continua sendo único e diferente. A inclusão acontece quando reconhecemos que a diversidade existe, aceitamos a individualidade única de cada um e não fazemos julgamentos com base nas diferenças existentes. Somos inclusivos quando respeitamos as pessoas do jeito que elas são, diferentes de nós no modo de pensar, de agir e de viver. Quando somos inclusivos, nós aceitamos o jeito de ser de cada um e não deixamos de fora quem é diferente. Nós acolhemos e deixamos participar. Os vieses que nós temos são as nossas crenças. É aquilo que nós, consciente ou inconscientemente, de maneira positiva ou negativa, pensamos sobre as pessoas. Você já ouviu aquela expressão, fulano não tem cara de advogado, não parece um médico, me surpreendi, achei que fosse uma pessoa diferente? Por que isso acontece? Porque nós criamos em nossa cabeça crenças de como as pessoas são. E quando alguém se porta de maneira diferente, se veste diferente ou tem uma aparência diferente, nós ficamos chocados. Porque não é o que nós imaginávamos. Uma mesma pessoa andando pela rua a pé ou sentada em um carro pode passar e eventualmente passa uma imagem completamente diferente, embora seja a mesma pessoa. Somos especialistas em julgar as pessoas com base naquilo que vemos e não raramente aquilo que vemos nos engana. Todo ser humano, sem exceção, possui vieses, crenças adquiridas ao longo da vida com base nas experiências vividas, naquilo que foi exposto, na sua cultura, no seu histórico. O pensamento que nos vem à mente quando pensamos em um grupo de pessoas ocorre de maneira automática com base nas nossas crenças. E em algumas situações, esses vieses, essas crenças, nos ajudam inclusive a sobreviver, porque nos faz reconhecer um perigo ou uma ameaça quando vemos. O nosso cérebro, para reduzir o consumo de energia, ele armazena as informações para trazer uma resposta mais rápida
quando precisamos. E uma resposta rápida, às vezes, pode fazer a diferença entre morrer ou sobreviver. Porém, muitas vezes, não aproveitamos o máximo de um relacionamento com alguém por causa dessas mesmas crenças, que podem não refletir a realidade. Pensamos algo de alguém, porém estamos completamente enganados. Na realidade, nós vemos as pessoas não como elas de fato são, mas através das lentes dos nossos vieses inconscientes. E da mesma forma, nós também somos vistos pelos outros não como somos, mas como eles acreditam que somos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a Bíblia relata que quando Davi foi ungir Davi como rei de Israel, quando ele viu o irmão de Davi, Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor, o seu ungido, certamente é este. Com certeza é esse que Deus quer que eu unja. Então Deus diz para Samuel no versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Da mesma forma, passaram diante de Samuel todos os filhos de Jessé, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Uzem, mas Deus não havia escolhido a nenhum deles. E quando o menor deles, Davi, que estava no campo apacentando o rebanho, chegou diante de Samuel, Deus lhe disse: é esse, pode ungir. As pessoas não são como nós as vemos, definitivamente não. Há um gap, uma diferença, uma distância entre o que enxergamos e o que de fato é. Por isso o próprio Cristo nos diz no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Existe um problema instalado quando, devido aos nossos vieses, às nossas crenças sobre alguém, impedem que nós façamos a inclusão dessa pessoa no nosso grupo. Quando esta pessoa, por causa das nossas crenças, é tratada de maneira diferente das demais. A inclusão não é só para as minorias, mas para todos. Cada ser humano tem o direito de ser incluído como os demais são. Deus, Jeová Todo-Poderoso, quer que nós respeitemos a todos os seres humanos, ainda que não concordemos com seus atos, seus pontos de vista, seus pensamentos, suas ações. Não precisamos aceitar tudo o que as pessoas fazem, mas precisamos respeitá-las, como elas são. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não menospreza ninguém. Deus é inclusivo, Ele abomina o pecado, mas ama a todos os seus filhos, incluindo aos que pecam. Deus não aceita o pecado, mas não deixa de amar o pecador. E como Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos ordena que nós também não façamos. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, Deus diz: não farás acepção de pessoas. Queira Deus que não façamos. Respeitemos ao nosso próximo, ao nosso semelhante. A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 19, que Deus não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Se o Deus Todo-Poderoso não faz diferença entre as pessoas, por que nós faríamos? O cristão precisa respeitar a diversidade das pessoas e praticar a inclusão. Isso é o oposto do que algumas pessoas fazem. Tem gente que opta pela exclusão das pessoas do seu convívio, do seu relacionamento, do seu grupo, simplesmente pelo fato da pessoa ser diferente. E não estou falando aqui de escolher as amizades, de se afastar de quem não faz bem para você. Estou me referindo a pessoas que excluem o outro, simplesmente por fazer acepção de pessoas, seja conscientemente ou inconscientemente.
Se Cristo fizesse diferença entre as pessoas, ele teria escolhido todos os seus discípulos iguais, mas ele escolheu a diversidade até mesmo entre os 12 e fez com que todos se sentissem incluídos no seu ministério. Se Cristo fizesse acepção de pessoas, ele não teria olhado para pessoas tão distintas, com profissões e status social tão diferentes, com personalidades tão discrepantes. Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, e Paulo confirma em Romanos, capítulo 2, versículo 11, Deus não faz acepção de pessoas. Não basta tratar as pessoas com igualdade, é preciso tratá-las com justiça. A igualdade nem sempre é justa. É preciso tratar as pessoas conforme a necessidade que cada uma tem. Tiago, irmão de Cristo, fala no capítulo 2 que nós não devemos fazer diferença entre as pessoas. Não podemos tratar o rico melhor do que o pobre. Não devemos julgar as pessoas. Isso é pecado. O nosso cérebro armazena no inconsciente todas as experiências que nós temos ao longo da vida. Se você teve uma experiência ruim com alguém no passado, seja no passado distante ou ontem, ao se deparar com alguém que te lembra aquela pessoa, o cérebro associa que aquela pessoa que está na sua frente também vai gerar uma experiência ruim. Daí, você não vai com a cara daquela pessoa, por causa dos seus vieses, conscientes ou inconscientes. Os estereótipos que criamos sobre as pessoas, os nossos julgamentos, juntamente com as nossas crenças, constroem os nossos preconceitos. E todos nós, sem exceção, somos preconceituosos, em maior ou menor grau. Quais os preconceitos que você tem? Quais os vieses conscientes? Quais os estereótipos? Mesmo quando você diz que não é preconceituoso, em maior ou menor grau, você tem vieses inconscientes que se manifestam sem que você perceba e faz você gostar ou não de alguém, incluir ou não alguém no seu grupo. O problema não é termos vieses conscientes ou inconscientes, o problema é sabermos que temos e não fazermos nada a respeito. A maioria dos nossos vieses foram criados sem o nosso conhecimento, ou seja, inconscientemente, sem a necessidade da nossa permissão. Eles são registrados no nosso cérebro, nas nossas memórias, de maneira automática. O nosso incrível cérebro está o tempo todo processando informações. Uma ínfima parte desse processamento se dá de maneira consciente. Por isso, os nossos vieses são, na imensa maioria das vezes, inconscientes. Também é por isso que duas pessoas podem passar pela mesma experiência, mas enxergarem essa experiência de maneira completamente diferente. Por causa do seu jeito de ser, do jeito de ser de cada um, das suas crenças, dos seus vieses. O que devemos fazer então? Não devemos fazer suposições sobre as pessoas sem termos evidência dos fatos. Os nossos julgamentos podem estar errados. Precisamos respeitar a individualidade de cada um e não imaginar que as pessoas são todas iguais simplesmente porque fazem parte de um mesmo grupo. Precisamos conhecer melhor as pessoas antes de formar opiniões e julgamentos finais sobre elas. Podemos e devemos ampliar o leque de pessoas com quem nos relacionamos, buscando nos relacionar não somente com pessoas parecidas conosco, mas também diferentes de nós. Devemos prestar mais atenção nas pessoas, prestar atenção em como estamos reagindo a elas, pensar em novas formas de reagir. Vamos tratar a todos com amor, respeito e gentileza. Sigamos o exemplo de Cristo e da palavra de Deus. Não façamos acepção de pessoas. Se você concorda que esta mensagem é de Deus,
Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Fique em paz. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.